o último salmo. Nessa noite se encerra essa série de pregações do porquê devemos estudar os salmos. E eu creio que assim como eu, vocês também aprenderam muito. Amém ou não amém, irmão? Amém. Salmo 150. Verso 2, por gentileza. Olha o que diz o Salmo 150, verso 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E você diz amém. Por que devemos estudar os salmos? Respondendo o tema orientador dessa série de mensagens do porquê devemos estudar os salmos, porque todas as vezes que você, eu, estudar os salmos, meditar nos salmos, nós encontraremos mais de 1001 motivos para louvar o nome de Deus. Se você está passando por um momento tenso, leia os salmos e você encontrará motivos para louvar o nome de Jesus, apesar do que você está enfrentando. E aqui cabe até uma fala engraçada de um humorista que diz que o pobre moderno ele é muito engraçado. Ele sempre afirma não ter nada, mas quando a enchente vem e leva tudo, ele afirma ter perdido tudo. A minha pergunta para você nessa noite, a caráter de introdução, é a seguinte: está esperando perder o que Deus te deu para ser grato a Ele? Vai esperar perder tudo que Deus colocou nas suas mãos para você ser grato a Deus e louvar a Deus pelo que você tinha? Porque muitos de nós, focando naquilo que nos falta, perdemos a capacidade de ser grato a Deus por tudo que Ele nos deu. Talvez você pense ou você diga: mas pastor, eu queria um emprego melhor. Mas saiba que há muitas pessoas desempregadas. Pastor, eu queria apenas uma casa melhor, um pouco maior, porque minha casa é muito pequena. Mas eu acredito que você não vive em situação de rua, meu amado. Você tem um teto sobre a tua cabeça. Você tem um cobertor para te cobrir no dia frio. Mas pastor, olha, eu sofro tanto com essa dor aqui nas pernas, ou uma dor no corpo, na lombar. E tem pessoas, amados, que têm paralisia e não conseguem sentir essa dor. Talvez até queria, ai como eu queria sentir dor nas minhas pernas. Mas porque perdeu a sensibilidade do corpo, não sente dor. Esses salmos é uma convocação. Pergunte ao quê? Só falo se todo mundo perguntar. A você ser grato a Deus por tudo que Ele te deu e não por aquilo que te falta. Pode até estar difícil, irmão. Pode até estar complicado. Mas nesse deserto, nesse desafio, você não está só, irmão. E quem falou para você que você está sozinho é mentira. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, por favor, nessa noite, me dê essa atenção aí que você está tendo agora. E permita que o Espírito Santo ministre o meu e o teu coração. Amém? Quero falar com vocês nessa noite sobre 3 verdades. Esse verso 2 dos Salmos fala sobre os feitos poderosos do Senhor. E eu quero falar com vocês sobre 3 feitos poderosos do Senhor que aconteceu na minha e na tua vida. E se ainda não aconteceu, creia que nessa noite pode acontecer. Primeiro feito poderoso do Senhor na nossa vida: Deus nos conferiu fé. E mantém isso.
Deus nos conferiu fé. Segundo feito poderoso do Senhor, Deus nos concedeu a sua graça. Terceiro feito do Senhor, Deus nos concedeu a salvação. Olhe para o irmão que está do teu lado, vê se ele é salvo, vê se ele tem cara de salvo. Amém. Vamos lá, estão comigo? Primeiro feito, Deus nos conferiu fé. Romanos, capítulo de número 10, verso de número 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você sabe o que te mantém de pé, irmão? Deus nos mantém em pé, apesar das crises e das dificuldades, através da fé que temos. Porque você pode escolher se acovardar e entrar por um campo de murmuração e questionamento, ou você pode aceitar o desafio da sua vida, do enfrentamento, e com fé enfrentar esses desafios que você está vivendo. Para isso Deus te deu a fé. Muitos de nós pensam ou se relaciona como se Deus fosse o gênio da lâmpada. E a fé é o que faz com que o gênio da lâmpada saia de dentro da lâmpada e realize os nossos desejos. Fé não tem nada a ver com isso. Fé não tem a ver com os meus desejos serem contemplados. Fé tem tudo a ver com a responsabilidade que eu ganho em realizar a vontade de Deus. Por isso Deus te deu a fé. A fé é um suporte. Porque na vida nós enfrentaremos muitas tempestades. E se a sua fé não estiver fundamentada na palavra de Deus, acredite, você não vai conseguir suportar. Quando Jesus está lá no marzinho, no mar da Galileia, com os discípulos no barco, ele está dormindo, uma tempestade sopra, muito violenta e turbulenta. Os discípulos se apavoram, eles entram em choque. E Jesus está dormindo. E quando eles acordam Jesus, dizendo a ele: mestre, não te importa que pereçamos? Quando Jesus acorda, repreende o mar, o vento, a tempestade, ele fala para os discípulos: homens de pequena fé. Quando Jesus fala isso para os discípulos, homens de pequena fé, em outras palavras, Jesus estava perguntando: por que vocês não dormiram comigo? Porque fé cristã, irmão, nem sempre nos dá autoridade de repreender o mar, o vento e a tempestade. Mas quando ela não nos dá essa autoridade para repreender o vento, o mar e a tempestade, ela nos dá a capacidade de dormir enquanto a tempestade sopra. Não entendeu, irmão? Não importa o tamanho do desafio ou da tempestade que sopra sobre a tua vida, se a sua fé estiver fundamentada, firmada no Cristo Jesus, acredite, isso não vai tirar a sua paz. Você não vai perder o sono por causa disso. Por quê, pastor? Porque você não está só, Jesus está no barco. Isso é fé. Ele nos conferiu fé, ato poderoso do Senhor. E acredite, se não fosse isso, a gente não estaria aqui. E pela fé nós acessamos as bênçãos de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3, olha o que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. A Bíblia é clara quando diz que nos abençoou em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus já te abençoou. Mas às vezes você não entende isso, sabe por quê? Porque o diabo te confunde. O diabo tenta imprimir em nós a consciência de que eu só sou abençoado quando as coisas dão certo. O diabo tenta imprimir em nós essa falsa verdade de que Deus só está de fato e de verdade na minha vida porque tudo está correndo bem, de vento em popa. Não, irmão. Estevão era abençoado, porém caiu apedrejado, mas mesmo caindo não abandonou a sua fé. Jesus foi muito abençoado, no entanto foi crucificado entre dois ladrões. Daniel foi muito abençoado, porém entrou na cova dos leões. Deus não vai te poupar dos desafios, porque os desafios da sua vida, da minha vida, tem como propósito fazer de você alguém mais forte, alguém mais crente em Jesus e alguém mais maduro. Alguém que não pensa em abandonar a fé quando a tempestade sopra. Alguém que não pensa em abandonar a Cristo porque tudo está indo de mal a pior. Jó teve muitos motivos, mas mesmo lá com um caquinho de telha, ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tem fé, irmão? Pastor, eu sou um homem de muita fé. Tudo que eu peço para Deus, Deus me dá. Eu quero ver você ter fé quando o desafio chegar. Eu quero ver ter fé para dizer não para o pecado, para o adultério. Eu quero ver ter fé para abandonar tudo aquilo que te afasta de Deus, porque a nossa fé é fé de renúncia. Fé do suporte. Fé que nos capacita a crer que mesmo dentro do vale há um Deus que caminha conosco, dentro do vale, dentro da fornalha, na cova dos leões, não importa o lugar, Ele sempre vai estar lá. Talvez você olhe do lado e não me veja. Talvez você olhe do lado e não enxergue a presença do pastor Luciano, mas ainda que você não vê ninguém lá, acredite, o Santo de Israel, o poderoso Deus vai estar lá para te ajudar, para te socorrer e para te pôr de pé para a glória do nome dEle. Ele vai estar lá, Ele sempre vai estar lá, sempre vai estar lá. Então devemos louvar a Deus pelos seus feitos poderosos, dentre eles a fé, a capacidade de crer contra a esperança, a capacidade de se movimentar, não a capacidade de movimentar a Deus, como muitos ensinam por aí. Não, irmão, sua fé não movimenta a Deus, irmão. Deus não te deu a fé para você converter Ele às suas carências. Deus te deu a fé para você ser levantado para suprir necessidades. A pergunta é: está disposto? Está disponível? Porque muitos de nós, quando o Senhor vai procurar, tem um turbilhão de coisas dentro do coração, ocupando o lugar do reino de Deus. Senhor, eu estou ocupado com os meus planos, Senhor. Eu estou lutando todos os dias, trabalhando, levantando cedo, chegando tarde para viver os meus sonhos. Isaías 55 diz: os meus caminhos são maiores do que os seus, os meus pensamentos são mais altos e melhores do que os seus. Esteja disponível. Diga para o irmão que está do teu lado: seja disponível.
Ato poderoso do Senhor. Deus te deu a fé. E acredite, irmão, muitos de nós, eu já disse, muitos de nós já disse isso. Ah, como eu queria ter a fé de Jó. Você estaria disposto a passar o que ele passou? Estaria disposto a perder 10 filhos? Perder riqueza? E ainda ter que suportar a fala louca da mulher? Deus te conferiu a fé na sua medida. E na sua medida, Deus te capacita a vencer todos os processos que você vai enfrentar, que você enfrentou e que ainda vai enfrentar. E mesmo que você se enxergue pequeno demais diante do problema e da situação, porque às vezes o problema é maior do que a gente mesmo, irmão, mas nunca será maior do que Jesus. Nunca será maior do que Ele. E isso é suficientemente, irmão, motivo de sobra para você viver esperançosamente. Porque a fé que Deus te deu, não te deu para você converter Ele a você. A fé que Deus te deu para você se converter a Ele e ser capacitado para mudar essa situação. É responsabilidade tua. É responsabilidade tua mudar essa situação. Use a fé, irmão. Se movimente, creia, acredite. Não permita ser conduzido pelas circunstâncias, nem pelas vozes que nunca ouviram a voz do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Ele te deu a fé para você ouvir e obedecer. Para isso, quero te levar a alguns exemplos. Hebreus capítulo 11, verso 29. E aqui a gente percebe que fé não é a capacidade de extrair de Deus aquilo que a gente quer que Deus tanto faça para nós. Fé é uma capacidade, irmão, de ouvi-lo, obedecê-lo sempre. Veja o que diz Hebreus 11, 29. Pela fé o povo atravessou o mar como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Verso 30, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que havia sido desobediente. Pela fé, versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas. 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões. E pela fé que Deus te conferiu, irmão, nessa noite, rompa com tudo aquilo que te limita. Rompa mesmo nessa noite com aquilo que te limita. Deus te deu a fé para isso, irmão. E mesmo quando você não conseguir, quando as suas forças forem insuficientes, olhe para aquele que te conferiu a fé, porque Ele é o autor e consumador da fé e aquele que te garante a vitória. No final, a vitória é certa no nome de Jesus. Mas pastor, eu perdi. Não tem problema, irmão, porque se perder aqui na terra, vale a pena para ganhar o reino de Jesus. Vale a pena. Você vai perder amigos, você vai perder pessoas, mas se tudo isso for para ganhá-lo, você não perdeu, irmão. Porque Deus não vai manter perto de você quem não é para estar perto de você. Rompa nessa noite. Use a tua fé. Você é capaz, não em si mesmo, mas nele. Nele você é, irmão.
Amém? Glória a Deus. Segunda verdade. Graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Põe para mim, Júlia, por gentileza. Segundo feito poderoso do Senhor em nossas vidas, graça. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, verso 9, para que ninguém se glorie. Deus te concedeu um presentão, a graça dele. E a graça de Deus, irmão, ela não se revelou apenas salvadora, mas a graça de Deus se revelou a nós educadora. A graça de Deus é o elemento educador, é o que nos ensina, é o que nos instrui. Eu quero ler com vocês Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela quem? A graça. A graça nos ensina a renunciar à impiedade, as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A graça que não me ensina não me salva. Por isso que a graça de Deus se manifestou salvadora e ensinadora. Porque graça não é apenas um favor que não merecemos. Graça é uma condição que recebemos de se tornar na jornada, na caminhada, a pessoa que Deus nos criou para ser. Pastor, olha, mas minha vida assim, cá para nós, pelo amor de Deus. Se eu não joguei pedra na cruz, eu feri Jesus com a lança. Minha vida é muito difícil, sempre foi difícil, e às vezes eu me pergunto por que tudo é difícil para mim, só para mim, tudo é difícil. Não, amado, a vida é difícil para todo mundo, a vida de todos tem os seus desafios, todo ser humano passa pelos seus altos e baixos, e às vezes perdemos a capacidade de louvar a Deus por sua graça, que nos condiciona, que nos dá todo o suporte necessário para suportarmos e triunfarmos sobre todo e qualquer desafio. A graça do Senhor te salva, mas também te ensina. Te ensina o que, pastor? A ser quem Deus te criou para ser. A ser alguém que diante da dor, da circunstância difícil e dos desafios não perde a sua postura. Que postura? Ou postura de quem, pastor? Postura de filho de Deus, de alguém que em Cristo é mais do que vencedor. Quem faz isso com a gente? A graça. Você, eu, nós só estamos aqui por causa da graça. Então ela te ensina a fugir das paixões que guerreiam dentro de cada um de nós. E porque muitos de nós, na caminhada, na jornada, se tornam loucamente apaixonados pela carne, porque em algum momento da nossa vida anulamos a ação da graça. E todas as vezes que você anular a ação da graça na tua vida, você vai se tornar alguém extremamente carnal. Porque a graça de Deus tem como propósito resgatar em nós a humanidade que foi perdida. A graça de Deus tem como propósito nos condicionar a termos e a mantermos uma espiritualidade saudável.
Paulo em 2 Coríntios escreve dizendo: sejam firmes e constantes. Muitos de nós não conseguem ser firme, nem muito menos constante. Hoje você está aqui louvando a Deus, erguendo a sua mão. Amanhã você está adorando Baal. Hoje você declara que Deus é o único Senhor da tua vida, mas amanhã está se curvando diante da sua própria vontade. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. E se curve diante da graça. E quando você se curvar diante da graça, irmão, o seu homem, o velho homem, ele vai se curvar. Ele vai se curvar. Porque a graça de Deus vai te condicionar. Ela vai operar em você de forma tremenda, que vai transformar a sua existência. O pecado te deforma, te monstrifica, mas a graça de Deus te transforma. Não anule a graça. Diga para o irmão que está do teu lado: não anule a graça. É mediante a ação da graça que conseguimos fugir das paixões carnais. Certa feita, o pastor Ariovaldo Ramos pregando disse que a graça é semelhante a uma escada rolante. A escada rolante, nós não subimos ela quem nos sobe. E aí ele disse: sabe qual é o nosso papel? É permanecer na escada. Quando você dizer não ao pecado, não é você dizendo não ao pecado, é a ação da graça na tua vida. Quando você resistir às tentações, é a ação da graça na tua vida. Quando você conseguir perdoar alguém que te feriu, é a ação da graça na tua vida. Quando você conseguir se sujeitar a Deus, resistir ao diabo na fé, é a ação da graça na tua vida. Não saia da escada, irmão. Não caia na besteira de achar que você é bom, que é você que faz. Não, é tudo a ação da graça. Se não fosse a ação da graça, tudo que nós temos a capacidade de manifestar é ruim, é mal, é perverso. Mas a graça de Deus refreia isso em nós. A graça de Deus mortifica isso em nós e nos dá a capacidade de nos tornarmos a expressão de quem o Senhor é. Nossa, irmão, você está diferente. O que houve na tua vida? Jesus entrou na minha vida, irmão. É a graça. Nossa, você perdoou aquela pessoa que te feriu assim? Que virou as costas para você e você ajudou tanto? Sim, perdoei. O que é isso? É a graça. A graça de Deus que nos dá essa condição. E existem muitos de nós que têm muita dificuldade disso. Porque muitos de nós não querem se parecer com Cristo. No discurso é uma beleza, mas na hora de pôr em prática é uma luta tremenda. Se sujeite, irmão. Seja submisso. E entenda que estar debaixo da graça foi, é e sempre será a melhor coisa que aconteceu na nossa história e na nossa vida. Porque quando você deslizar, quando você cair, quem vai te colocar de pé? É a graça de Deus. Você não merece, mas eu estendo as minhas mãos para você. Você não merece, mas eu te perdoo mais uma vez. Você não merece, mas o meu amor te invade nessa noite. Você não merece, mas as minhas mãos graciosas estão ainda sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua história. Você não merece, mas eu vou exaltar o meu nome através da tua vida. Você não merece, mas eu vou te salvar. Você não merece, mas nessa noite eu te tiro do charco de lodo e te coloco em um lugar firme. Te coloco no meu Filho, em Cristo Jesus.
Segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluia! E se eu passar pelo vale, Oh, Espírito Santo de Deus. acharei conforto em teu amor. Aleluia, Pois eu sei que és aquele que me guarda, Aleluia! me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, glória! É a sua graça, Jesus. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E mesmo se passarmos pelo vale, E se eu passar pelo vale, aleluia, Jesus. acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém. Tome seu assento. Terceira verdade. Terceiro ato poderoso do Senhor: salvação. Aleluia, Jesus. Certa feita picharam em um muro: só Jesus Cristo salva. E debaixo dessa afirmação picharam outra pessoa: salva do quê? Do que ele nos salva? Jesus nos salva da condenação eterna. Havia uma sentença sobre cada um de nós, uma sentença de condenação, e nenhum de nós era suficientemente capaz de pagar essa dívida. Em Ezequiel, capítulo 18, verso 20 diz que toda alma que pecar, essa também morrerá. Em Romanos 3:23 diz que um pecou, todos pecaram, portanto destituídos estão da glória de Deus. Nós necessitávamos de um Salvador. A humanidade necessitava de um Salvador. E nós sabemos que Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão. Mas antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz, haja perdão, haja suporte. Antes de Deus abraçar, ou melhor dizendo, antes de Deus criar a vida, Ele teve que abraçar a morte. Porque o seu filho foi morto antes da fundação do mundo. Diz Apocalipse 13 e 2 de Pedro 2:20.
Então, se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos em condenação. Sobre nós havia essa sentença. E no Antigo Testamento você vai ver muitos sacrifícios de animais. Cordeiro, perfeito, sem mancha, sem mácula. E através daquele sangue do animal, o pecado do povo de Israel era expiado, era perdoado. Mas tudo isso era uma prefiguração daquilo que haveria de vir. Tudo isso apontava para uma pessoa capaz de tirar dos nossos ombros esse peso de condenação e escravidão, Jesus, o Cristo. Mas vemos também na história bíblica do Antigo Testamento muitos homens sendo levantados, e muitos deles tinham alguma coisa em comum com Jesus, que apontava para Jesus. O sangue derramado de Abel, que clamava desde a terra. Abraão, Deus levanta Abraão, homem de fé. Mas Abraão ainda não era o escolhido para tal feito, para tal maravilha. Ele não era o escolhido para isso. Por quê, pastor? Porque o Salvador da humanidade precisava ter algumas características. Dentre elas, ele deveria ser perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Porque se ele tivesse pecado, como que ele poderia salvar aqueles que caíram e morreram? Por isso Jesus é o nosso Salvador, porque ele não pecou, ele não teve pecado, não teve a humanidade caída sobre a vida dele. Ele era perfeito. Ele era perfeito. Deus levanta Abraão, alguém que é o símbolo da fé. Mas Abraão não pôde ser o nosso Salvador, porque ele mentiu para o rei do Egito, ele pecou. Deus levanta então Jacó. Mas Jacó também não poderia ser o nosso Salvador, irmão, porque ele também pecou. Ele mentiu para Isaac e roubou o seu irmão. Deus levanta então um libertador, porque afinal de contas o Messias precisa ser um libertador. Porque a raça humana caiu em desgraça, em cadeias e em prisões. E para quebrar essas prisões, irmão, não se quebra com um martelo, nem com um alicate, nem com um serrote. As prisões espirituais só se quebra com sangue imaculado, perfeito, santo, poderoso de Jesus. Então Deus levanta Moisés, mas Moisés também não poderia ser, porque Moisés desobedeceu a Deus. Deus manda Moisés falar a rocha, e Moisés bate na rocha, fere a rocha, então ele não poderia ser. Até que Jesus entra em cena, irmão, e nasce então em Belém da Judéia um menino em uma manjedoura, desprovido de riqueza humana, desprovida de qualquer tipo estereótipo que fala, pô, esse cara aqui é um rei. Não, ele estava desprovido de tudo isso. Isaías ainda diz, olha, olhava para ele, não via nada nele que nos atraísse, não havia beleza nem formidade nele, não havia nada nele que nos atraísse. Mas aí também Isaías fala, e aqui eu quero ler para vocês. E por gentileza, empreste o seu coração, o seu ouvido para a palavra de Deus nessa noite. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, mais um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E ele está aqui nessa noite. Isaías 61, verso 1. E o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo da alegria
alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Talvez o inimigo, irmão, te rotulou como miserável, pobre pecador, como alguém que é viciado, escravizado, como alguém que é depressivo, deprimido ou canceroso, como alguém enfermo ou até mesmo paralisado na vida. Não, você é o plantio do Senhor. Você foi criado para ser instrumento da manifestação da glória de Deus. Você não é o que o diabo disse que você é. Você não é o que o mundo diz que você é. E eu vou pegar um pouco mais pesado. Você não é nem mesmo o que sua mãe e seu pai disse que você é. Você é jardim do Senhor, filho dele, escolhido por ele. Não aceite nada menos do que isso, irmão. Não aceite nada menos do que isso. Porque na vida seremos rotulados de muitas formas e maneiras. Mas quando entendemos essa verdade absoluta, descrita na palavra de Deus, eu não estou nem aí com os rótulos, irmão. Eu não estou nem aí com o que achavam com quem eu ia me tornar. Deus tinha um plano maior, um propósito melhor. E assim também é na sua vida, na sua história e na sua família. Não vai fracassar, irmão. Não vai fracassar. Só vai fracassar se você ouvir o diabo, se você ouvir a si mesmo. Mas se nessa noite você ouvir a voz do Espírito Santo, não vai fracassar. No final dará certo, porque quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Foi Ele que te escolheu. Talvez você entrou cativo aqui nessa noite Ele pode te libertar. E se você entrou deprimido, Ele te dá nessa noite uma coroa de príncipe e princesa dele. Se coloque de pé. Devemos louvar ao Senhor por seus feitos poderosos. Dentre eles também a salvação. Jesus pagou o preço por você. Jesus pagou uma dívida que você não teria capacidade de pagar. Eu não teria capacidade de pagar. Ele nos salva da condenação eterna. Ele nos salva também do poder do pecado. Somos pecadores, sim ou não? Sim ou não? Mas não precisamos viver sob o domínio do pecado. Você sabia disso? Agora nós temos um novo Senhor. Existe um governo sobre as nossas vidas. E esse governo é maior do que o governo das trevas e o poder do pecado. Filipenses 2:9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o nome dele. Jesus é o nome dele. Pastor, sob qual nome eu venço o pecado que está me vencendo? É através do nome de Jesus. Pastor, como eu vou me ver livre dessas prisões emocionais, espirituais? É através do nome de Jesus. O nome dele é maior, irmão, que isso aí.
Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E o nome dele está acima de todo nome. Você quer dizer com isso, pastor? Sim, isso mesmo. O nome dele está acima dessa dificuldade que você está passando. O nome dele está acima dessa enfermidade que você está enfrentando. O nome dele está acima de qualquer probabilidade de falha que você possa ter na tua vida. O nome dele é maior. Eu quero enfatizar isso nessa noite. O nome dele é maior. Não há nenhum outro nome maior do que esse. Esse nome, potestades se curvam, respeita. Esse nome, o inferno reverencia, respeita. Porque esse nome é poderoso, irmão. Você sabe por quê, irmão? Porque o nome revela o caráter. O seu nome revela seu caráter. O nome está associado ao caráter. E o caráter de Cristo, irmão, não é de nenhum homem frouxo. O caráter de Cristo é de um Salvador que abre mão da sua glória, se esvaziou, assumiu forma de homem, subiu no madeiro, foi feito maldição por cada um que está aqui nessa noite. Então nessa noite, por favor, não se cale, louve o nome dele. A partir dessa noite, por favor, se comprometa com esse nome. E para isso eu quero orar com você aqui na frente. Eu quero te chamar para vir aqui na frente. Vem aqui, vamos orar. Você que não está conseguindo vencer, você que está travado, limitado na sua vida, vem aqui, a gente vai orar. Essas cadeias vão quebrar em nome de Jesus. Vai cair por terra, irmão. O propósito de Deus vai se cumprir na tua vida, na tua história. O diabo tem te parado até hoje, mas o Espírito Santo de Deus chegou aqui. Talvez você se via preso, limitado, sem saber o que fazer. Nessa noite Jesus te dá instrução do que fazer. Aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu caio em tua graça. Aleluia. Escute o que eu vou falar para vocês que veio aqui na frente e para vocês que estão aí no fundo também. Nossa oração nessa noite não é para você melhorar de vida. Nossa oração nessa noite é para você se tornar um filho de Deus melhor. Nossa oração nessa noite é segundo a oração de Jesus, para que você seja um com o Pai, como Cristo foi com Ele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, firma os passos, Pai, dessas pessoas na tua casa, na tua palavra. Disponibiliza todo o recurso espiritual necessário para eles ser quem o Senhor criou eles para serem, Pai. Quebra cadeias, despedaça os grilhões, ajuda, auxilia, pega pela mão, ajuda eles nessa terra, em nome de Jesus. Tua graça, eu caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
teus braços é o meu descanso. Descansa nessa noite. Descansa nele, porque a graça dele repousa sobre você. Aleluia, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém? Olha aqui para mim. Tudo que vocês precisam para viver o propósito, suportar os processos, está disponível em Cristo. Tudo, absolutamente tudo. Deus não nos escolheu para nos deixar aquém nessa história. Não, irmão. Ele caminha com a gente. Mesmo quando a gente não percebe Ele, Ele está lá com a gente. Então creia nessa verdade e não permita que o cuidado dessa vida ou o diabo arranque essa verdade do seu coração. Em nome de Jesus, assuma um compromisso vitalício com Ele, para toda a vida. E acredite, vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Viva debaixo da graça dEle, porque a graça dEle vai te ajudar. Sempre, sempre. Amém? Deus abençoe, pode voltar.